Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo muito específico, Deuteronômio capítulo 10. E para nos ajudar nessa exploração, estamos com duas Bíblias de estudo, a Roma e a NAA, que trazem não só o texto, mas comentários que ajudam a gente a pescar as nuances, né? Exato. E a missão aqui é entender um momento crucial na história de Israel. É uma espécie de recomeço depois de um erro catastrófico. É uma história sobre segundas chances, mas que vai muito além. Fala sobre o que Deus realmente espera do seu povo e como isso se conecta, de uma forma surpreendente, com justiça social. Para a gente começar, é bom situar todo mundo, né? Onde a gente está nessa história? Olha, o clima tá pesado. A gente tá logo depois do episódio do bezerro de ouro. Foi uma crise de fé gigantesca, o povo se desesperou, criou um ídolo para adorar. E a reação de Moisés foi intensa. Ele quebrou as primeiras tábuas da lei, que, vale lembrar, tinham sido feitas e escritas pelo próprio Deus. Exatamente, um ato que simbolizou o rompimento da aliança. Então, quando a gente chega aqui no capítulo 10, não é só vamos tentar de novo. É um momento carregado de tensão, mas também de uma misericórdia incrível. Certo. E com esse cenário em mente, o capítulo já começa com Deus dando uma ordem bem prática para Moisés. Tale 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e faça uma arca de madeira. Isso, a primeira coisa que me salta aos olhos é essa diferença. As primeiras tábuas foram tipo 100% obra divina. Agora, Moisés tem que preparar as pedras. Tem algum significado nisso? Tem, e é um detalhe muito poderoso. As palavras que Deus escreve são as mesmas. A aliança da parte de Deus não mudou. Ele é fiel. Ok, os termos do contrato são os mesmos. Isso, mas o fato de Moisés, um humano, ter que talhar as pedras, muitos estudiosos veem isso como um símbolo. Um símbolo da responsabilidade humana na aliança. Ah, interessante. É quase um lembrete físico do erro, da fragilidade que levou à quebra das primeiras tábuas. Exatamente. É quase como se Deus dissesse: a aliança é minha, mas a responsabilidade de mantê-la, de cuidar dela, é de vocês. Isso muda a perspectiva. E junto com as tábuas, vem a ordem para fazer a arca. A gente sabe que ela vira o objeto mais sagrado de Israel, mas essa é a primeira menção dela nesse contexto, né? É sim. E a função dela aqui é muito clara: ser o lugar de descanso para as tábuas. A arca nasce como um recipiente sagrado para guardar o testemunho da aliança. Ela se torna o sinal visível da presença de Deus ali no meio do povo. O ponto de encontro, então. O ponto de encontro simbólico entre o divino e o humano, e para selar tudo isso, Moisés sobe o monte de novo, fica lá 40 dias e 40 noites, um período intenso de intercessão que mostra que o relacionamento que estava por um fio foi restaurado de verdade. É curioso que, logo depois desse momento tão simbólico no Sinai, o texto parece, dar uma pausa. Menciona umas viagens, a morte de Arão e, de repente, joga o foco numa tribo específica. Nos levitas. Isso. Por que falar dos levitas agora? Parece uma quebra de ritmo, quase um detalhe administrativo no meio desse drama todo. Parece, mas o timing é perfeito. No exato momento em que a aliança é reafirmada, o texto define quem serão os guardiões, físicos e espirituais, dos símbolos dessa aliança. Faz sentido. A tribo de Levi é oficialmente separada para um serviço sagrado. Eles recebem 3 tarefas principais. Primeiro, carregar a arca, que é uma responsabilidade imensa. A mais importante, imagino. Sem dúvida. Segundo, ministrar diante do Senhor, ou seja, cuidar dos rituais. E terceiro, abençoar o povo em nome de Deus. Eles se tornam os mediadores espirituais da nação. E essa vocação vem com uma consequência econômica, social, gigantesca. Eles não recebem terra. Enquanto todo mundo está de olho na terra prometida, eles ficam de fora. Exatamente. E o texto explica o porquê. O Senhor é a sua herança. Na prática, isso cria um sistema de interdependência fascinante. Como assim? O sustento dos levitas vinha das ofertas e dízimos às outras tribos. Eles dependiam da fidelidade do povo para comer, para sobreviver. E o povo dependia deles para a vida espiritual. Mas espera aí,
essa ideia de que o Senhor é a sua herança, na prática, isso não os colocava numa posição incrivelmente vulnerável? Totalmente. Tipo, dependendo da boa vontade e da saúde espiritual do resto da nação, parece um sistema bem frágil. Sem dúvida. Era um sistema baseado na fé de toda a comunidade. Se o povo se afastasse de Deus, parasse de contribuir, os levitas seriam os primeiros a sofrer. Isso os forçava a ter um papel ativo em manter a nação nos eixos, digamos assim. Isso. O bem-estar deles estava diretamente ligado a isso. É um modelo que amarra o sagrado e o social de uma forma muito, muito concreta. Entendi. Bom, depois de estabelecer essa estrutura toda, as tábuas, a arca, os levitas, Moisés parece ir direto ao ponto. É o versículo 12 que eu acho incrível. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de ti? É a pergunta de $1 milhão, né? Totalmente. Depois de todo esse drama do pecado, do perdão, o que, no fim das contas, Deus realmente quer? E a resposta é um dos resumos mais bonitos da vida de fé em toda a Bíblia. Não é uma lista de rituais. É um chamado a uma devoção que envolve a pessoa inteira. E são 5 pilares, né? 5 pilares. Primeiro, temer ao Senhor, que não é ter medo, mas um profundo respeito. Segundo, andar em todos os seus caminhos, ou seja, viver o dia a dia de acordo com os valores dele. Terceiro, amá-lo. O amor está no centro. E depois de amar? Servi-lo, de todo o coração e de toda a alma. E por último, como consequência de tudo isso, guardar os mandamentos. A ordem aqui parece fundamental. Não começa com obedeça e talvez você ame. Começa com reverência, amor, relacionamento. A obediência é o resultado, não a condição. Precisamente, é a diferença entre cumprir um contrato e viver um casamento. O que se pede é um relacionamento. E para ninguém esquecer com quem eles estão se relacionando, o texto descreve a grandeza de Deus. Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível que não faz exceção de pessoas nem aceita suborno. É uma imagem de poder absoluto. E é aí que o texto dá uma virada que eu acho genial. Porque a gente esperaria algo como, portanto, tremam. Mas não é isso que vem. Como esse Deus incorruptível se conecta com a próxima instrução? Essa conexão é a ideia mais revolucionária do capítulo. A grandeza de Deus não é para intimidar. Ela é o fundamento da ética. Explica melhor. A lógica é, porque Deus é o Senhor de tudo, imparcial e justo, ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Nossa, então a teologia dita a sociologia. O caráter de Deus define como o povo deve viver em sociedade. Exatamente. A adoração a esse Deus cósmico não acontece só no tabernáculo, acontece na forma como a sociedade trata seus membros mais frágeis. Cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Não é caridade opcional, é um reflexo de quem Deus é. E na época essas 3 figuras eram um símbolo da vulnerabilidade, né? Sem a rede de proteção familiar. Eram os mais expostos. E o texto diz que o Deus Todo-Poderoso se importa especificamente com eles. Portanto, o povo dele também precisa se importar. E o texto não para na ordem. Ele dá uma motivação que é uau! Versículo 19. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. É poderoso demais. Isso é usar a memória da opressão deles como motor para a empatia. Não é só seja bom porque Deus mandou. É seja bom porque você sabe na pele o que é sofrer. É um apelo direto à memória coletiva. A mensagem é, lembre-se de como foi ser vulnerável. Peguem essa memória, esse trauma, e transformem em compaixão ativa por quem está nessa situação hoje. É algo que a gente esquece rápido, né? Como a nossa dificuldade passada deveria nos tornar mais sensíveis. Pois é. E um pouco antes disso, tem aquela frase que soa estranha hoje. Circuncidem, pois, o prepúcio do vosso coração. O que é isso? Boa pergunta. É uma metáfora central. A circuncisão física era o sinal externo, na pele, da aliança.
era a marca visível. Ok. O texto usa essa imagem para pedir algo muito mais profundo. Circuncidar o coração é um chamado para uma cirurgia interna. É remover a teimosia, o orgulho, a insensibilidade espiritual. Aquilo que o texto chama de cerviz dura. A cabeça dura. Então, de nada adianta ter o sinal externo se o coração continua rebelde, fechado. Exato. A verdadeira marca da aliança tem que ser interna. Um coração circuncidado é um coração que se tornou sensível à vontade de Deus. E, por consequência, sensível à necessidade do próximo, do órfão, da viúva, do estrangeiro. As duas coisas estão amarradas. Não dá para separar. A transformação interna leva necessariamente à ação externa. Certo. E depois de todas essas exigências tão profundas, o capítulo termina com um lembrete. Lembrem-se de onde vocês vieram. Ele menciona que os antepassados deles, quando foram para o Egito, eram um grupo de só 70 pessoas. E o poder desse final dá todo no contraste. Porque ele começa com 70, um clã, e termina dizendo: mas agora o Senhor, seu Deus, os fez tão numerosos como as estrelas do céu. A promessa feita a Abraão. Na hora, qualquer israelita ia sacar a referência. É a prova viva da fidelidade de Deus. É o texto dizendo: olhem para sua própria história, vejam o que aconteceu. Aquele Deus que pede tudo de vocês, coração, alma, justiça, é o mesmo Deus que cumpriu a promessa impossível de transformar uma família numa nação. Exatamente. E esse lembrete serve como o argumento final. Se Deus foi fiel nisso, vocês podem confiar que os mandamentos dele, por mais difíceis que pareçam, são para o bem de vocês. A fidelidade passada de Deus é o combustível para a obediência no presente. Então, juntando tudo o que a gente tem. É um capítulo que mostra a falha, mas logo em seguida a graça da renovação, estabelece uma estrutura com os levitas, mas mostra que o que importa é o que está dentro, o amor. E aterrissa tudo isso na prática. Isso, na prática. Deixando claro que amar a Deus está inseparavelmente ligado a cuidar das pessoas. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, né? O texto ancora o mandamento de amar o estrangeiro na memória coletiva de Israel. E a gente pode se perguntar, como a nossa memória coletiva, nossas próprias experiências, nossas experiências de dificuldade de sermos marginalizados ou até de privilégio, como isso deveria moldar nossas responsabilidades éticas hoje, que histórias do nosso passado, pessoais ou nacionais, deveriam estar informando a maneira como a gente age com compaixão no presente. É uma pergunta que fica.